Gente, boa noite, tudo bem? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do Paulo aos Romanos, no capítulo 15. E enquanto você vai abrindo, deixa eu falar com vocês o seguinte. Como o Igor falou, eu sou o Rômulo, eu sou pastor da igreja presbiteriana lá em Campo Grande. Parece que é do outro lado do mundo, mas é em Cariacica, né? Só que como em Cariacica tudo chega atrasado e depois, mais do que no Brasil, parece que é longe, mas é ali. Eu tô com o Jader, que é presbítero lá na igreja, a Kátia, que é a esposa dele, e eles vieram com a gente. E assim, o Pedro me passou as orientações daquilo que da direção que ele queria que eu conversasse com vocês, mas de antemão, eu precisava falar isso para vocês, assim. Vocês não têm ideia da concretização do sonho que vocês são. Vocês não têm essa ideia. E eu digo para vocês por quê. Eu voltei do seminário de Belo Horizonte em 2011 e a mesma igreja que me mandou para o seminário, que foi a igreja de Campo Grande, me absorveu lá como pastor auxiliar. Fiquei em 2012 e 2013. Em 2013, o pastor da igreja então, que é o reverendo Homer, hoje ele é pastor no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, e ele é o diretor do seminário presbiteriano do Rio de Janeiro. Ele não ficou mais na igreja e eu tive que assumir. E, bom, como um bom brasileiro, a gente assume primeiro e depois a gente pensa, né? É mais ou menos assim que a gente é. Mas a bem da verdade é que eu acho que toda a teologia que eu tinha aprendido no seminário em 4 anos, ela deve ter acabado em 2 meses de sermão. E eu não tinha mais o que fazer na igreja. Daí eu comecei a procurar a seguinte direção. O que é que Deus está fazendo na história? Como é que Deus está se movendo na história? E diante dessa inquietação que o meu coração estava naquele momento, eu conheci o CTPI, que é o Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. E eu conheci o pastor Ricardo Agreste e comecei a ler muita coisa sobre igreja missional e comecei a trabalhar muito disso. Acho que o Pedro tem conversado com vocês sobre isso. E no mesmo momento eu comecei a perceber algumas coisas que aconteciam na Grande Vitória. Porque eu não sei se vocês sabem, eu sou pastor de uma igreja de 42 anos, uma igreja que é uma bênção. A Ser Amor vai ser uma igreja muito abençoada, mas não tão quanto a primeira de Campo Grande. Brincadeira. Minha igreja é maravilhosa. A igreja de Campo Grande tem uma visão fora de série, é um ponto fora da curva mesmo. Os meninos são maravilhosos. Mas a gente começou a querer saber o que Deus estava fazendo na história, porque a gente começou a achar muito estranho, especialmente eu como pastor comecei a achar muito estranho. Eu comecei a achar muito estranho algumas coisas como, por exemplo, nós somos talvez o estado mais evangelizado do Brasil. Nós temos talvez o número de evangélicos por metro quadrado em maior concentração no Brasil. Fui nessa semana por conta de uma cerimônia, eu tive que ir na Câmara de Vereadores de Vitória. E eu percebi que, se eu não me engano, são 13 vereadores. Haviam 4 vereadores na sessão. E desses 4 vereadores, os 4 eram ditos evangélicos. Não vou julgá-los aqui. Mas não é possível, e eu achava estranho isso, e sempre achei e continuo achando, sermos o estado mais evangelizado do Brasil com maior índice de violência. Sou de Cariacica. Vocês são de Vila Velha, né? Então vocês não estão muito longe disso. Cariacica, Vila Velha e Serra estão entre os 10 municípios mais violentos do Brasil. Vocês têm noção do que é isso? Porque a gente fala do Rio de Janeiro. Não, vai vir bala perdida e tal. Mas vocês estão em um dos 10. Esse trem fica caindo assim mesmo, né? Ou é minha orelha que é grande ou é do Pedro que é grande demais? Chamar o Pedro de orelhudo. Eu falo, Pedro, você é orelhudo, cara. Você deixou o trem grande. Isso me chamou muita atenção, porque quando nós olhamos a Escritura, nós olhamos que aonde a igreja sempre chegou, algumas coisas aconteceram. Coisas tipo conversões, ok, beleza, mas mais coisas aconteceram. Por exemplo, quando vocês olham o livro de Atos, ele é muito interessante. Paulo, por exemplo, chega em Éfeso.
E eles pregam em Éfeso. E aí quando eles pregam em Éfeso e vão sair de Éfeso, começa a ter um motim na cidade. Porque segundo os cidadãos de Éfeso, o grande templo da deusa Diana tinha caído de Júpiter. E tinha toalhinha do apóstolo de Éfeso, tinha a água do rio de Éfeso, tinha cruzada evangelística para levar o pessoal para Éfeso. E o pessoal começou a botar fogo em todos aqueles patuás de Éfeso e da Diana dos Efésios. Porque aonde o evangelho chegou, não houve só uma mudança espiritual, houve uma mudança na sociedade. E essa conta, para mim, como pastor jovem, nunca fechou. Eu sempre achei estranho. O que é que acontece? Não fecha, até agora, para mim, uma conta que é assim... eu cresci, quem é daqui do Espírito Santo a vida toda? Fala para mim, levanta a mão. Vocês são todos de Vila Velha? Tá. Eu cresci estudando em colégio católico aqui. Quem conhece o centro de Vitória, eu cresci estudando no Agostiniano, do lado do Parque Moscoso. Até o Fundamental 1 eu cresci ali. Fundamental 2 eu fui pro Salesiano. Então, mesmo tendo formação de igreja evangélica, eu tive uma vivência em colégio católico. E então, eu nunca consegui entender que na primeira aula de sociologia dos garotos na faculdade, eles começam a falar que Deus é uma construção social. E que esse negócio de Deus é um negócio meio relativizado. Eu nunca consegui entender isso. Não conseguia, essa conta não fechava para mim. Não fechava para mim uma outra conta. Vários eventos. Igrejas abarrotadas, de qualquer confissão, não estou falando de A, B, C ou D. Mas nenhuma relevância social. Eu não conseguia entender, mesmo. Eu não conseguia entender, eu não conseguia ver onde estavam os médicos, discípulos de Jesus. Aonde estão os engenheiros, discípulos de Jesus? Aonde estão os prefeitos, vereadores, governadores, discípulos de Jesus? Porque se eu saio da Bíblia e a história me toma pela mão, aí eu fico mais angustiado ainda. Porque quando eu entro no período dos pais da igreja, aquele período dos 4 primeiros séculos, eu percebo homens como Agostinho de Hipona, talvez um dos maiores filósofos da história, cristão, que consegue escrever Cidade de Deus, mostrando para todo mundo que o Império Romano está ruindo, não por causa do cristianismo, mas por desobediência ao cristianismo. Quando eu chego naquilo que chamam de Idade Média, me chamava mais atenção ainda, porque o cristianismo produziu toda a cultura ocidental. Vocês já pararam para pensar nisso? Modelo de Estado, modelo de Câmara de Vereadores, votação, democracia. O cristianismo deu isso tudo para nós. Gente, quando deu 2013, eu entrei em parafuso quando eu olhei o Espírito Santo. Falei, e agora, José? O que a gente faz? E eu comecei a estudar, e eu e o conselho da igreja de Campo Grande, nós começamos a visitar igrejas. A gente foi até outras igrejas em outros estados, fazemos isso até hoje, para tentar descobrir o que está acontecendo, porque só tem 2 opções. Ou o problema é o evangelho, e eu acho que o problema não é o evangelho, ou o problema são os crentes. E eu confesso que eu fiquei com a segunda proposta. A primeira nem me passou pela cabeça, porque eu sei de onde eu vim. Então eu pensei, o problema devem ser os crentes. Então daí começamos a pesquisar isso. E daí quando chegamos no ano passado, estávamos nós todos, o conselho lá de Campo Grande todo, com as esposas da gente e tal. A gente sempre vai no CTPI todos os anos, inclusive os líderes aqui da comunidade. Eu acho que vocês deveriam fazer a inscrição de vocês no CTPI do ano que vem. Vale a pena mesmo, é muito legal, porque você vai ver a agenda de Deus para o Brasil. Você vai perceber que Deus é muito maior do que Vila Velha, e o movimento que Deus está fazendo é muito maior do que até mesmo a Ser Amor. E vocês vão encontrar um pedaço de vocês no reino de Deus. Eu
acho que isso é muito legal mesmo. Depois vocês cobram o Pedro isso. Nós, inclusive, já fizemos a nossa inscrição lá, já está com uma... Esse ano nós somos em 18 já, 17. E vamos no ano que vem de novo. E a gente quer levar o máximo de pessoas possível. E aí, pessoal, pensando nisso, a gente chegou lá o ano passado e eu encontrei o Pedro. Para mim foi o mais legal de tudo. Porque vocês seriam a mãe de vocês seria uma outra igreja. E aí o projeto não ia acontecer. Ele já falou isso para vocês, né? O projeto não ia acontecer. E aí quando pensou que não, a gente estava lá. E eu conheci o Pedro só por telefone uma vez que eu falei com ele. Eu nunca tinha visto mais gordo na minha vida. E aí a gente se encontrou. E quando a gente se encontrou, eu vi que ele e o outro pastor estavam enrolados. A única coisa que eu falei é: pessoal, se vocês precisarem de ajuda, a gente está aqui, pode ajudar vocês, está tranquilo. Foi muito legal. Porque a gente saiu de lá na hora do almoço eu falei isso com eles, e à noite a gente já estava numa reunião do conselho, já sonhando com vocês aqui. Então, de agosto do ano passado para cá, vocês são a realização e a concretização de um sonho. Porque eu acredito, eu não tenho nenhuma perspectiva de sair daqui da cidade, eu amo isso aqui. Eu quero ver o reino aqui. Eu acabei de ser, para quem conhece a igreja presbiteriana, eu acabei de ser reeleito para mais 5 anos em Campo Grande. Quero ficar lá mais uns 200. Não que eu seja o Matusalém, claro. Mas eu queria que a igreja desse muito certo isso aqui. Porque, o jeito que Deus está conduzindo as coisas, cara. E eu... Sabe assim, vocês são a primeira de um monte, sabe? Então, tá aqui pra mim vocês não têm ideia, não. Quando eu vi o Igor começar orando por essas pessoas, vocês não têm ideia. Porque vocês são um sonho que a gente começou a sonhar lá atrás. Falando assim, o problema não é o evangelho, o problema são as igrejas. O problema é como a gente está vendo o reino. Esse é o nosso negócio. E eu acho massa o DNA de vocês, e o Pedro pediu para eu conversar com vocês sobre igreja missional, porque quando eu olho Paulo em Romanos, vocês estão no capítulo 15, vocês estão usando NVT, eu estou com NVI, eu não tinha nenhuma NVT lá, mas está muito parecido, tá? Olha o verso 14. O Pedro falou assim, conversa com ele sobre igreja missional, sobre o papel da igreja. Talvez seja essa a minha missão aqui, nesses poucos minutos que eu tenho. Vocês sabem que o Paulo nunca foi a Roma, né? Sabiam? Paulo nunca tinha ido a Roma. Ele não é o plantador da igreja de Roma. Embora fosse cidadão romano, porque o pai dele tinha esse título e ele recebeu de nascença, Paulo nunca foi a Roma. Só que, como não tinha Instagram e não tinha Facebook, muito menos WhatsApp, o Paulo mandou esse currículo dele para a igreja de Roma, né? E o currículo do Paulo para a igreja de Roma é exatamente esse, a carta aos Romanos. Porque se você observar bem direitinho, o que Paulo está querendo? Ele está precisando de ajuda. Porque deem uma olhada rapidamente no verso 24. Planejo fazê-lo quando for aonde Paulo está querendo ir? Para a Espanha. Então, na verdade, o que ele quer fazer? Ele está a fim de ir em Jerusalém. Aí, quando ele for para Jerusalém, ele vai sair de lá, passar pela Itália, em Roma, ficar uns dias, deve ser legal Roma, muito provável, e aí ele vai para a Espanha. Então, o que ele quer? Ele quer o apoio dos romanos, e por isso ele manda essa carta. Agora, o que a gente pode aprender com essa carta e usar para vocês hoje? Eu acho que a primeira coisa, percebam que ele vai fazer um arrazoado doutrinário, que não vou falar disso aqui agora, mas ele está mostrando no que ele crê, e agora ele vai dizer o objetivo dele, verso 14, meus irmãos, eu mesmo estou convencido do que
vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-vos uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Qual é o objetivo do Paulo? Ele está dizendo, eu fui comissionado por Deus para ser um ministro, para que aqueles que creem, gentios aqui são todos os que não eram judeus, e os judeus são os descendentes de Abraão, a turma do Antigo Testamento. Ele está dizendo, eu fui comissionado para que todos os gentios fossem uma oferta agradável a Deus. E aí eu paro aqui. Primeiro porque ele diz que ele é um ministro, e isso é legal. E o que é ministro, pastor Rômulo, ou me chame de oi, sei lá. O que é ministro, Rômulo? A expressão ministro aqui é a expressão grega liturgos. E o que isso significa? Bom, no mundo grego, o liturgos ou liturgo, vocês fizeram a liturgia aqui agora, não foi? Liturgos podia ser algumas coisas. Estranho não fica, né? Liturgos podia ser algumas coisas. Apertar? Agora lá, grande kill. Liturgos podia ser, por exemplo, se os meninos estavam cantando aqui na frente. Isso era ser um ministro. Você canta na banda da PM. Ou, por exemplo, quando o exército macedônio saía numa grande batalha, uma grande guerra. Daí o Igor, que é um cara bem de vida, abastado, dinheiro sobrando, poupança grande, ele era um liturgos, porque ele ia financiar o exército. Ou você poderia ser um liturgos quando a chama, a pira olímpica, ia entrando, saía do templo de Nike até o templo de Atenas. Você, quando carregava a pira olímpica, você era um liturgos. E esse, ou seja, era sempre um serviço devotado do coração. Paulo diz, eu sou o cara que vai tirar esse negócio, porque ele não está funcionando. E eu vou me perder, que eu não consigo falar com vocês. Paulo está dizendo assim, eu sou um cara que tem um ministério consagrado a Deus para vocês. É essa a visão que ele está dizendo aqui, quando ele diz, eu sou um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Pessoal, isso aqui muda tudo. Porque muito da culpa do que está acontecendo com o Brasil é culpa da igreja. É culpa nossa. Quando nós nos enclausuramos e a gente está atrás de programação em cima de programação. E eu já fico feliz por vocês nascerem como uma igreja simples. Inclusive, anotem esse livro, vocês não podem morrer sem ler esse livro chamado Igreja Simples. Se não leram, leiam, porque tem que ser o DNA de vocês. Uma igreja missional já nasce simples. Nós erramos quando nós começamos, e talvez alguns de vocês vêm de algumas denominações que tem culto de segunda a segunda. Cara, não dá tempo de você ser pai, mãe, marido, profissional. Não dá tempo de ser discípulo de Jesus no mundo, porque tu tem que ficar indo no templo todo dia. Quando ele diz que ele é alguém consagrado a Deus, isso aqui é fantástico, porque muito do que nós erramos é porque nós somos igreja fechado entre nós. Eu era seminarista em Minas e eu achei interessante uma vez que eu falei para o pessoal assim, olha, eu morava a 50 quilômetros de Belo Horizonte, e aí eu cheguei para um rapaz e falei bem assim, hoje você conduz aí o momento de oração que a gente tem, eu estou precisando, eu tive minhas duas filhas, eu tenho uma Elise e a Júlia, uma tem 11 e outra fez 9 agora,
e elas eram bebezinhas, nasceram lá em Belo Horizonte. E aí eu falei com eles assim: conduz o trabalho aí. Falei com o cara, porque, bicho, eu preciso sair, ver gente. Mulheres, quando vocês têm filho, é terrível, né? Quem já teve, você fica por conta daquela dinâmica de menino ali e acha que o mundo é só aquilo e nada mais, né? Aí falei com os caras: eu preciso dar um pulo lá, e eu preciso ver gente, eu preciso ver umas outras coisas. Me chamou muita atenção um cara que falou assim, eles me chamavam de pastor lá na época, né? Falaram assim: pastor, eu te entendo, mas a minha vida aqui são os irmãos da igreja. Minha vida são os irmãos. E quando eu tenho que passear, meu passeio é a igreja. E tem alguma coisa que está errada nesse negócio aí, cara. Porque não faz sentido. Não faz sentido ter uma vida consagrada a Deus só num hotel 6 horas da tarde de domingo. Isso não faz sentido. Não foi para isso que Jesus nos chamou. E eu provo. Porque quando ele diz assim, com dever sacerdotal, prestem atenção na linguagem. Paulo não era teólogo. Paulo nunca leu um livro de teologia sistemática. Paulo é rabino. Ele foi educado por Gamaliel. De proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem o que na Bíblia de vocês está? Como é que está escrito aí na Bíblia de vocês? Na minha está oferta aceitável a Deus. Como é que está na de vocês? Vocês são tudo preguiçosos. Por que eu não trouxe slide? Porque eu falei, o Pedro está acostumando vocês mal. E beleza, mas eu falei, hoje eu não vou não, sai fora. Como é só hoje, vocês podem voltar, semana que vem ele volta com os slides. O meu está oferta aceitável a Deus. E o de vocês? Oferta. Então vamos pensar, Paulo é um rabino. No Antigo Testamento você tem muitas ofertas. Qual é a oferta que está na cabeça do Paulo? Só podem ter 3. Primeira, a oferta do dia da expiação. O que acontecia no dia da expiação? É o Yom Kippur de Israel. O que acontecia lá no dia da expiação? Eles pegavam o sacerdote, tiravam ele da cidade e deixavam ele lá separado numa casa. Todos os dias, quando esse sacerdote ia comer, os talheres eram virgens e quebrados depois, porque ele não podia se contaminar. Ele ia oferecer uma oferta a Deus pelos pecados da nação toda. Então, depois de uma semana fazendo isso, não encostando em ninguém, ele era tirado, igual vocês estão aqui, tiravam ele do meio do povo, lavavam ele inteiro na frente do povo, colocavam as vestes sacerdotais e matavam o sacrifício por ele. Aí esse cara pegava um cordeiro, ia lá dentro do templo e entregava um sacrifício por todo mundo de perdão de pecados. Esse era feito uma vez no ano. Uma segunda oferta era uma oferta que o sacerdote comia junto com o ofertante. Você é o pecador, você matava um animal, você vinha, e aí eu, como era o representante de Deus, comia com você, que é o que a Bíblia chama no livro de Levítico de oferta de paz. E uma outra oferta era o holocausto. O que era o holocausto? Você trazia um animal, colocávamos ele em cima do sacrifício, do altar do sacrifício, e ele era completamente queimado. O que significa isso? A vida do ofertante é completamente consagrada a Deus. Perdão, comunhão e consagração. Qual é o objetivo do Paulo? O objetivo do Paulo é que as pessoas entendam que o único sacrifício que Deus aceita é o que Cristo fez na cruz. Esse é o verdadeiro Yom Kippur. Vocês não são salvos porque vocês são bons, legais, bonitos e cheirosos. Vocês não são salvos porque frequentam uma igreja em que o pastor prega no banquinho. Vocês são salvos única e exclusivamente porque se vocês confessaram os seus pecados e passaram pela cruz de Jesus e vocês foram lavados pelo único sangue que pode perdoar o pecado de vocês, o único sacrifício que Deus aceita é Jesus Cristo. O que difere o cristianismo de qualquer outro tipo de religião no mundo e na história é que, segundo C.S. Lewis, o cristianismo não é sobre o que você faz por Deus, mas sobre o que Deus fez por você. Isso é o evangelho. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele se entregou naquela cruz
para que você fosse a oferta, para que o seu corpo fosse consagrado a Ele. Você é um holocausto. E o que Ele quer da igreja? Que vocês olhem para o mundo. E Hernandes tem uma frase maravilhosa. Hernandes diz que quando a gente olha para o mundo é um cemitério. Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 2, ele diz assim, que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Qual é o objetivo dos discípulos de Jesus? Olhar para o mundo, entregar um monte de oferta para Deus, que é a vida das pessoas. Uma igreja missional, ser igreja é isso. Por quê? Duas esferas aqui. A primeira é a sua esfera privada. Nós precisamos do maior número de profissionais cristãos possíveis. Mas por que, pastor? Não existe um jeito cristão de fazer medicina. Medicina é a mesma. E o direito é o mesmo. Agora o mundo precisa olhar, e a cultura precisa olhar para a gente e perceber que, cara, Jesus fez a gente nascer de novo e é tudo sobre Ele. E a partir daí, quando vocês chegam em Apocalipse capítulo 5, vocês observam a igreja diante de Jesus. Ele é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Todas essas expressões são: Jesus é digno de receber a força do teu corpo, o melhor da sua idade, o melhor da sua sofia, o melhor da sua sabedoria, o melhor do que você pode empregar nos seus dons e nos seus talentos. Jesus é digno de receber o melhor das nossas ofertas, o melhor daquilo que a gente tem para dar. Jesus é digno disso. Quando Paulo está dizendo que ele é um ministro para entregar as pessoas como sacrifício, essa é a missão de vocês. O que é que vocês vêm fazer aqui como comunidade? Vocês vêm receber para que vocês sejam treinados e capacitados para vocês poderem incendiar o mundo com o amor de Jesus. Era isso que eu estava procurando o tempo todo lá atrás. E quando eu descobri, uau! Jesus não nos chamou para simplesmente formarmos templos. Jesus não nos chamou simplesmente para a gente se reunir de domingo. Jesus nos chamou para um discipulado na vida. E isso que é uma igreja missional. Quando a gente traz vocês aqui, a gente não quer ser mais uma igreja, pessoal. A gente quer que vocês entendam algo que a reforma protestante trouxe para nós, que os pais da igreja falaram e que o catolicismo nos ajudou a perder no meio do caminho, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu não sou mais santo que você. Eu não sou melhor e mais preparado do que você. Se todos nós cremos em Cristo, todos nós somos discípulos de Jesus, e aonde nós estivermos, nós precisamos entregar oferta agradável a Ele, que somos nós e aqueles os quais nós vamos levar até Ele. Então a gente está falando de distribuir o dom de Jesus para as pessoas. O objetivo de ser igreja é isso. Mas o Paulo continua falando uma outra coisa fantástica aqui que eu queria dividir com vocês. Olha o que ele diz: portanto eu me glorio, verso 17, em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém arredores até o Ilírico. Ilírico é um mar que tem ao leste da Itália. Proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre outro alicerce. Do que Paulo fala? Do que Paulo fala? Primeiro, do que aconteceu com ele. Segundo, ele fala o Evangelho. Ponto. Por onde eu tenho passado, inclusive na igreja a qual eu sou pastor, é muito comum as pessoas falarem assim: eu não sei falar de Jesus. Gente, contem a história de vocês. Só isso.
Contem a história de vocês. Falar de Jesus é a coisa mais simples. Jesus não chamou teólogos. Não. Jesus chamou discípulos. Vocês já imaginaram como era ser crente no primeiro século? Você já pensou nisso? Ou não? Não tinha Bíblia formada ainda. O último livro vai ser formado no ano 96 depois de Cristo, que é o Apocalipse. Não tem livro formado ainda. No que os caras creem no primeiro século? No testemunho dos apóstolos. Paulo vai deixar isso claro em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz: olha, tem uma renca, uns 500 caras que viram Jesus subir aos céus. Eles estão vivos até hoje. Vocês podem ir lá perguntar para eles. Era o testemunho. Pergunto, o que é que Jesus fez na sua vida? Jesus te mudou? Você teve uma experiência com aquela musiquinha no fundo, ou você teve uma experiência de novo nascimento com Jesus? Você teve uma experiência sentimental, ou você se arrependeu dos seus pecados? Você teve uma experiência emocional, ou você entendeu que na cruz você nasceu de novo, e o que aconteceu naquela cruz mudou a história da humanidade de uma vez por todas? Isso é a diferença. Ele está falando, ele diz: olha gente, eu só falo do que Jesus fez por mim, e eu prego o Evangelho. Pronto. Aqui vem uma dica. Jesus não chamou ninguém para defender ele. Eu tenho um curso que eu dou de manhã lá na igreja todos os domingos. Escrevi um livro um tempo desse atrás chamado Verdades Essenciais, e dou esse curso todos os domingos de manhã na igreja. Como a gente recebe pessoas de vários lugares, a ideia é não ter uma comunidade mosaico. Então eu discipulo, todo mundo que entra na igreja tem que passar por uma turma comigo. E hoje eu terminei de dar uma aula falando da queda do homem no jardim. Aí um menino chegou para mim e falou assim: pastor, como é que eu convenço a minha namorada que ela tem que acreditar nesse negócio? Eu falei: você não convence, cara. Você não convence. Você prega o Evangelho. Pronto. O Evangelho, para começar, é uma má notícia. Ele não é uma boa notícia. O Evangelho, para começar, é uma má notícia. Ô pastor, mas eu sempre soube que o Evangelho era boa nova. Claro, só tem uma boa notícia porque antes tinha uma coisa ruim, ué. Ou não. E a má notícia é que a humanidade está desconectada com o Criador. A má notícia é que a humanidade nasceu rompida com o Criador. Mas Ele resolveu amar a gente de tal maneira que Ele resolveu encarnar-se pela barriga de uma mulher. E Paulo diz: e vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O Evangelho é Deus viver a vida no nosso lugar. Como a gente não serve nem para nascer, Ele tem que nascer também. A gente não serve nem para ser batizado, Ele tem que ser batizado no lugar da gente. E Ele tem que obedecer a lei no lugar da gente, porque nem isso a gente consegue. Porque se o Davi está certo, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já herdei isso desde Adão. Esse trem está na raça humana inteira. Quer uma prova disso? Todo mundo morre, porque o salário do pecado é a morte. E o Evangelho é a boa notícia que Deus veio morrer a sua morte e ressuscitar para você poder ter vida. E a garantia de que você vai ter um corpo transformado é exatamente porque o corpo de Jesus, depois de 3 dias, não viu a corrupção, mas Ele ressuscitou dos mortos, e você vai ter um corpo igual ao dele. Isso é o Evangelho. O Evangelho é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e se a gente se arrepender dos nossos pecados, a gente pode voltar para Ele. Se a gente se arrepender das nossas idolatrias, a gente pode voltar para Ele, e todos os dias nós nos arrependeremos e voltaremos para Ele todos os dias, porque a gente é filho amado, Ele está de braços abertos para nos receber. É isso que você tem que dividir com as pessoas, mas isso tem que mudar a sua vida. Porque se existe um American Way of Life, tem que existir um Ser Amor Way of Life. E esse Ser Amor, jeito de viver, ele precisa ser talvez aquilo que vocês fazem à mesa. Abram as casas de vocês, abram a vida de vocês. Pessoal, vocês já repararam como o pessoal do século 21 é carente de falar? Já repararam isso? Senta perto de alguém e começa a ouvir.
Segura o ouvido, negão, porque o pau vai quebrar. A turma está doida para falar. E nós podemos ouvi-los e orar por eles. O mundo está cheio de conflitos e sem solução. E a gente tem uma solução para dar para o mundo. A minha mulher trabalha num colégio da prefeitura de Viana. Viana é uma cidade aqui, para quem não conhece, depois de Cariacica. E ela está vivendo um caso muito bacana, sem entrar por menores. Mas ela sai da sala dos professores e ela chega do lado de fora e acontece algo fantástico. Uma aluna em prantos, a aluna, chorando. Ela falou: minha filha, o que está acontecendo com você? Professora, ninguém me ama, ninguém me quer. Ela falou: vem cá, levou ela lá para a sala de planejamento e foi conversar com a menina. E a menina chegou para ela e falou assim: professora, eu assumi que eu sou gay. A Aline deu aquela respirada funda. E a menina falou assim: agora lá em casa ninguém quer saber de mim. E aí? Daí é muito legal. Porque talvez o primeiro passo da gente era falar bem assim: se arrependa dos seus pecados. Calma. Ganha confiança primeiro. Se ninguém quer saber da pessoa, nós queremos saber. Eu não estou falando para você ser conivente com o pecado. Pecado é pecado. Graça não abona pecado. Graça barata não vem com esse negócio, não caia nessa furada. Mas muito interessante. E ela abraçou a menina e falou bem assim: eu discordo das suas práticas, mas eu preciso te amar, porque você é a imagem e semelhança do Criador. Bingo! E ela falou e aconselhou ela a conversar com a família. E falou: você sabe que a única maneira de você resolver esse problema é você indo até Jesus e conversando e pedindo para Ele mudar você, não sabe? E ela falou: ok, posso orar com você? E ela terminou de orar. E o resto, pastor? Não sei. Foi sábado e domingo, amanhã que a gente vai saber, depois vocês me ligam. Vocês não podem perder as oportunidades. Não percam, tragam as pessoas para perto de vocês. Igreja missional tem que ser atracional, e o Derek ensina isso para a gente. Vocês têm que ser um imã de pessoas. Aonde Jesus estava, tinha gente atrás deles. Eu estava pregando lá na igreja uma série esse último mês, e é muito bacana. Se vocês não leram ainda, leiam Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra? É fantástico. Livro de fim de ano, para você não dar um tiro na cabeça quando você vê que você não cumpriu todas as tarefas que você planejou em janeiro. Você tem que ler o Qual é a Tua Obra. É muito bom. E eu acho que o Pedro estava falando de muita calma nessa alma com vocês, né? E aí o Cortella, nesse livro, ele fala uma coisa maravilhosa. Qual é o melhor lugar do mundo para você? O ventre da sua mãe. Você fala: por que, pastor? Simples. Não mudava a temperatura, a luz era a mesma, você não trabalhava e comia o tempo todo por um cordão, nem força para respirar você fazia. Fantástico. E hoje, quando você está depressivo, para onde você vai? Para dentro do quarto, apaga a luz, fica embaixo de um cobertor e se encolhe, fica em posição fetal. Só para curtir a sua depressão, que é o lugar mais seguro. O mundo está assim. E aí o que é mais bacana? A gente tem uma mensagem que pode salvar a vida deles. Provem do amor e atraiam as pessoas para perto de vocês. Não queiram ficar dentro do quarto. A gente é muito egoísta. O século 21 é egoísta demais. A gente é só ter para ser, ter para ser, ter para ser, ter para ser. Aí a gente cai nesse conto do vigário. E aí inventaram um negócio muito bacana. Não, eu vou viver para deixar um legado. Que massa! Eu não estou dizendo que você não tenha que deixar um legado, não é nada disso. Mas eu queria dizer: quem aqui sabe o nome do tataravô? Levanta a mão. Você sabe que você vai ser o tataravô de alguém, né? E ninguém vai lembrar o seu nome. Eu não tenho a menor ideia de quem inventou o microfone, mas estou usando um. Porque nós vamos ser completamente esquecidos. Então façam valer a vida de vocês, para que o único nome que não pode ser esquecido continue na história, que é o nome de Jesus. É disso que a igreja missional trabalha.
Não é só vocês serem um sacerdote para entregarem as pessoas nas mãos de Jesus, mas é fazer a vida de vocês. E aonde o Paulo está fazendo isso? Ele diz: de Jerusalém até o Ilírico, e agora eu vou para a Espanha. Aonde vocês estiverem, é isso. Aonde vocês estiverem. E aí a gente pode falar de várias coisas. Cara, antes de eu ser pastor, eu sou cristão. Antes de eu ser pai da Elisa e da Júlia, eu sou crente em Jesus Cristo. Antes de eu ser marido da Aline, eu sou nascido de novo em Jesus Cristo. Antes de ser brasileiro, eu sou cristão. Antes da igreja ser amor, eu sou cristão. Antes de ser presbiteriano, assembleiano, eu sou cristão. A minha identidade está em Jesus. Eu sou crente. Daí um dia, eu estava naqueles dias que você fala: não estou bem. E tinha um aniversário de família, da parte da minha mulher, que aparece aqueles parentes que você nunca viu na vida. Aí eu fui, era aqui perto. Aí eu fui, falei: Aline, eu não estou num bom dia, eu vou ficar aqui no fundo. E aí, por favor, vou comer um salgadinho aqui, na hora que você quiser ir, você me fala. Sabe aquele dia, a única coisa que você queria é um Netflix, cara. Free Fire, sei lá, alguma coisa desse gênero. LOL não dá porque é terrível. Parabéns, aniversário de 1 ano da neném. E eu lá atrás. E aí a menina, prima da Aline, lá na frente, começa a olhar de um lado para o outro. E ela olha, meio que Pero Vaz de caminha, quando chegou aqui tentando descrever aquilo. Aí falaram para ela: o que você está procurando? Eu estou procurando o pastor. E eu encolhido. Aí ela falou: cadê o Rômulo? Aí eu fiz igual o Joselino Barbacena, vocês lembram? Ai, meu Jesus Cristinho, já me acharam aqui de novo. Porque não dá para se esconder. Não dá para se esconder. E aí ela falou assim: por favor, vem cá orar pela nossa família. Eu quase falei para ela: eu estou precisando de oração hoje, minha filha. Você está pedindo para eu orar por você. Não dá para se esconder, porque o que aconteceu naquela cruz é maior do que eu. O Espírito que está em mim e em vocês é maior do que a gente. E a obra que Jesus está fazendo através de vocês aqui, domingo à noite, de segunda a segunda, onde vocês estão, é maior do que vocês. Ele é Senhor do universo. E a vida de vocês só vai ter sentido quando vocês começarem a colocar Jesus em primeiro lugar dos relacionamentos de vocês e serem intencionais. Aonde o Paulo quer ir? Ele quer ir para a Espanha, mas ele vai passar por Roma, porque ele precisa de apoio. Ele é intencional na agenda dele. Eu tô virando Forrest Gump, eu tô contador de história danado. A minha mulher, não falei que ela trabalha lá com o pessoal de Viana? Então nós botamos uma coisa na nossa agenda. Se nós vamos cumprir, eu não sei. Estamos tentando. Educação. Além de um marxismo cultural fora de série que existe na educação, é uma turma extremamente depravada. O índice de homossexualidade é muito alto. Então nós botamos uma coisa na nossa agenda: nós vamos discipular o pessoal do trabalho da Aline. Ponto. Porque senão a gente só se relaciona com crente. E eu sou pastor, então minha casa vive cheia de crente. E Paulo está indo para a Espanha. E a gente falou assim: a gente tem uma agenda positiva aqui. E a nossa agenda é: nós vamos intencionalmente nos relacionarmos com essa galera. E aí, cara? Primeira coisa que acontece: leva todo mundo lá em casa. E eles vão sair sexta-feira à noite. A gente vai com eles. E não importa quem eles são, o que eles estão fazendo, eu não quero saber. Mas uma hora eu vou poder falar de Jesus para eles. Porque quando a gente senta para orar junto, a gente ora e fala assim: Deus abençoa aquela gente. Intencionalidade. Vocês precisam ser intencionais na missão de vocês. Se vocês não pararam para pensar, saúde você perde e traz de volta. Dinheiro, se você perde, faz um bom investimento, você consegue. Emprego, se você perdeu, você consegue outro. Agora, a única coisa que vocês não conseguem voltar com ele é o tempo.
tempo é algo que quando você perde, ele não volta mais. Vocês sabem disso. Não percam a vida de vocês. Vocês podem fazer dela um altar para Jesus. Agenda intencional, pessoal. Paulo quer ir para a Espanha. Ele tem intencionalidade. Ele sabe que ele é um ministro de Cristo aonde ele estiver, assim como você. Ele sabe que ele quer entregar oferta para Deus, que é a vida de pessoas assim como você. Ele sabe que o lugar dele servir é em qualquer lugar. Ele sabe que isso tem que ser uma agenda intencional. E ele sabe, em último lugar, que isso é feito através de parceria. Não dá para fazer sozinho. Percebam o que ele vai dizer no verso 30. Depois você lê o texto todo em casa. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Mas, quando ele fala no verso 24, ele diz assim: espero visitá-los de passagem e dar-lhes a... É muito legal, Paulo é um boca livre fora de série. Em dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem. O que o Paulo está dizendo? Eu quero uma oferta aí que eu preciso chegar na Espanha. Eufemismo pouco é nada aqui perto do que o Paulo fez. Não dá para fazer sozinho. Por isso que eu louvo a Deus pela vida de vocês. Campo Grande não vai conseguir ser uma igreja missional sozinha. Nós não vamos conseguir mudar nem o meu bairro. É impossível, gente. Não dá. Cariacica tem quase 500 mil de habitantes, mais ou menos do mesmo tamanho que Vila Velha. Nós não vamos conseguir mudar. Um dia desse, o Jader que gosta dessa história, se eu estiver contando muita história, vocês me falam depois, tá? Na verdade, eu, Pedro e Rafael, nós lemos um livro chamado Comunicação que Transforma, do Andy Stanley. E aí eu estou tentando muito mudar a minha forma de pregar. Eu estou contando mais história porque o Andy Stanley mandou. E está sendo bacana. Está sendo muito legal. Eu estava falando de quê? Do Jader. Tá, o Jader que gosta dessa história. Uma igreja extremamente tradicional, historicamente falando. Fui conversar com uma irmã da igreja, com uma senhora. Ela falou assim: pastor, minha filha está indo em determinada igreja. E o senhor não acredita que lá eles estão vendendo... Você paga R$100 e bota o nome da pessoa no envelope, o pastor vai orar por ela lá em Jerusalém. Rapaz! Pô, isso é pior do que indulgência, velho. Tá aqui, ó. Isso deve ter 1 mês ou 2. E eu repeti essa história tantas vezes que o Jader falou assim: rapaz, você gostou dessa história? Mas ela me escandalizou a tal ponto que é difícil você conceber uma maluquice dessa. Então o que eu quero dizer? Isso está do meu lado. Vocês acham que do lado de vocês tem o quê? Se tivesse tudo legal, Vila Velha não estava do jeito que está. Cariacica não estava do jeito que está. Vitória não estava do jeito que está. O Brasil não era essa lama do jeito que está. Não era essa brigaiada do jeito que a gente está. Família degringolando o tempo todo, filho contra pai, pai contra filho, um número exacerbado de divórcio. Tem alguma coisa que está errada. A conta não fecha, porque não é o evangelho. Isso não dá para fazer sozinho. Por isso a igreja de Campo Grande precisa de vocês. E vocês precisam da igreja de Campo Grande. E nós vamos plantar mais igrejas juntos. E nós vamos mandar mais pessoas juntos. Para botar um monte de igreja nessa orla. Para encher essa cidade de comunidades que sejam missionais, que entendam que a partir de Jesus a cultura pode ser impactada, e a gente vai entrar por tudo quanto é lugar e vão apoiar a gente, porque esse é o nosso objetivo. A gente não está aqui para ficar para semente, para marcar a história de ninguém. A gente está aqui para o nome de Jesus ser glorificado, para que a graça de Deus alcance aqueles os quais o Senhor quer. E cara, se você descobrir isso, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar de sentido. Sua vida é outra. Porque você não vai mais correr atrás de grana, tu não vai simplesmente correr atrás de qualquer outra coisa, de realização, de diploma, de blá blá blá. Você vai correr atrás daquilo que tem valor eterno, o Evangelho. Então eu termino, para você refletir e praticar aí na sua casa. Eu queria te convidar você a pensar em algumas coisas. A primeira, são só 3. A primeira é, por favor, você consegue se enxergar
como um ministro de Jesus nessa terra? Você consegue se enxergar como alguém que foi salvo por Jesus, e por ser salvo por Jesus, você foi enviado, e aonde você está, você é um ministro de Cristo? Segunda coisa, eu queria que você olhasse a sua agenda hoje. Bill Hybels fala uma coisa muito bacana: a sua agenda mostra quem você é. Sua agenda mostra quem você é. Como eu falei da intencionalidade, que eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês têm sido intencionais na agenda de vocês para compartilhar do Evangelho que transforma e que salva. Você se vê assim e você faz isso. Terceiro e último, não é uma pergunta, é um convite. Para o Evangelho e para Jesus, não importa o que já passou. Jesus não está preocupado com o que aconteceu. Jesus quer saber o que vamos fazer daqui para frente. Eu queria convidar você a você ter uma vida como discípulo de Jesus. Alguém que nasceu de novo. E alguém que está preocupado em deixar o nome de Jesus marcado na história de muitas pessoas. Esse é o convite que eu queria fazer para vocês. Eu queria orar com vocês agora nesse momento. Vamos orar? Pai Santo, a nossa oração é em nome de Jesus, para pedir ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de sermos seus discípulos, de sermos, Deus, pessoas comprometidas com a missão. Que o Senhor nos ajude a todos os dias, aonde nós estivermos, sermos discípulos da sua graça, para falarmos para as pessoas de quem é Jesus, para falarmos para as pessoas do amor de Jesus. Ajuda-nos, Deus, a compreender que esse é um problema nosso, porque o Senhor nos chamou como discípulos. Ajuda-nos, Jesus, a assumir essa postura de discípulos. Abençoa a Igreja Ser Amor. Que os irmãos que estão aqui sejam, Deus, uma luz e sal. Que eles sejam bálsamo e mel na vida de um mundo que precisa tanto do Senhor. E é pelos méritos de nosso Rei, o Senhor Jesus, que nós oramos. Amém.